Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar com Samara Bart, a profissional doula. Sim, vocês me encontram na rede como São Doula, então dá pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho por lá. E eu fico super feliz de estar aqui com você, Cris, poder bater um papo, colocar o meu ponto de vista e a gente falar, desvendar talvez alguns mistérios, Então, né, do Sam, que é ser doula. e é muito mistério, viu, gente? Porque eu confesso a minha ignorância e ela me deu livre arbítrio para fazer as perguntas mais Passe livre, esdrúxulas, total. passe livre, porque Sim. de fato eu tenho ouvido esse termo doula há uns 3 anos quando eu a conheci. Foi na campanha, né? Foi na campanha. Que eu concorri a vereadora e tal, e todo mundo ficava, nossa, o que é doula, não sei o quê. De 2020. E ela quase foi eleita. Quase foi a mulher mais votada do meu partido. Fiquei orgulhosa, viu? Só então, fiz. Fiquei orgulhosa. Fez bonito, né, Sam? Fez mais E de 400 aí, votos. foi então que eu soube dessa nova profissão. E quando e faz tempo que a gente está burilando essa entrevista, esse bate-papo. E aí, quando finalmente deu certo a agenda dela e a minha e tudo, eu fui pesquisar sobre isso. É uma profissão relativamente nova, né, Samara? Sim. Aqui no Brasil e no mundo a partir dos anos 70. Eu queria que você falasse desde a origem da palavra doula, porque é muito maluca a origem da palavra. Eu odeio a origem da palavra. Odienta, mas fã. Diga para nós a origem da palavra e da profissão. Em que momento do mundo, foi nos Estados Unidos, né? Sim. Conte como é que ela surgiu. Sim, a origem da palavra eu acho horrorosa pela etimologia, né, da palavra, porque doula significa a serva, a escrava da família. Então era aquela profissional que servia a senhora da casa e permanecia ao lado dessa senhora durante todo o tempo, gravidez, parto e pós-parto. Era essa escrava que cuidava dessa mulher para que ela pudesse ter muitos filhos, né? Porque era a função da mulher. Idos, mais ou menos, assim. Ah, não sei, muitos idos. Muitos idos. Muitos. São muitos idos. Né? Chega. Escravidão já saiu de moda tem muito tempo. Faz, pelo então menos. já. Aqui no Brasil já faz um tempo. Né? Mantenha. Uhum. Mas é muito difícil, né? Quando a gente pega pela etimologia da palavra, você traz a mulher que serve, a escrava, você fala, nossa, quando que essa profissional vai ser valorizada, de fato? Uhum. Né? Então, eu abomino esse termo. Porque ele sempre deixa a doula lá como se fosse uma serviçal de baixo valor. Mas, na verdade, não. Sabe por quê? Na minha opinião, não. Porque pra gente é muito transparente a etimologia da palavra. É interessante por pura curiosidade, mas o que eu entendo do que eu li é que hoje em dia isso já está tão transparente que eu acho que as pessoas, de um modo geral, não levam. Olha o olharzinho dela. Leva! Eu falo, meu bem, você acha que não leva? Leva! Claro que leva. Porque é maravilhoso. A pessoa fala, ai, quem é você para falar sobre parto? Você é médica? Ah, você é doula? Daí você fala, você sabe o que eu faço? Ah, isso não importa. Eu adoro. Eu acho maravilhoso. Falando nisso, então daí surgiu lá, veio lá Veio lá de trás. Então era a mulher que servia a dona da casa para que ela pudesse ter qualidade de vida. Uhum. É isso, né, que a gente tá falando. É que a mulher tivesse qualidade de vida. Daí lá em 1970, tralalá, nos Estados Unidos, começou a borbulhar um movimento que eu admiro muito, que é a linha que eu sigo de trabalho hoje, que é a medicina baseada em evidências. Uma galera descobriu, né, é uma informação chocante, se prepara, por favor, você também se prepare em casa. Descobriram que os médicos não sabiam de tudo. Uau! Né? Olha só que loucura! E que quando eram feitos estudos em larga escala, chegava-se a conclusões diferentes do que comumente eram praticadas no 1 a 1 dentro dos consultórios. Como assim? Como assim? É justamente esse franzido. Como que os médicos aprendiam antigamente? Tinha um mestre que ensinava seus alunos, que depois esses alunos ensinavam seus alunos, e assim seguia, né? E aquelas pessoas atendiam um pequeno número de pessoas.
Tinha um pequeno número de clientes, que era a galera que estava ali em volta deles. Quando você fala que você vai fazer, quando você faz um estudo em larga escala, você vê qual é o benefício para um grande número de pessoas de determinado tratamento, ou procedimento, ou conduta. E você chega a conclusões diferentes. Por quê? Por exemplo, o que é bom para você não vai ser bom para mim. Entendi. Mas em larga escala, o que é bom para nós duas, talvez seja bom para um grande número de pessoas. E o contrário também. Entende? Sim, entendi. Aí se encaixa a doula. Medicina baseada em evidências. Calma, a gente nem chegou na doula ainda. A gente tá chegando, tá tirando o médico do seu patamar de Deus e trazendo ele para a ciência, baixando a bolinha dele um pouquinho, falando que ele precisa estudar e se atualizar mais do que está acontecendo em volta dele, não apenas dentro do consultório. Dentro desse movimento, né, de baseado em evidências, foi descoberto que existiam já muitos procedimentos que eram tradicionalmente feitos dentro do consultório, né, dentro da prática da medicina, dentro da prática de assistência ao pré-natal, parto e pós-parto imediato, que não traziam benefício nenhum, nem para a mulher, nem para o bebê. Muitas vezes esses procedimentos traziam malefícios, prejudicavam a vida, tanto da mãe quanto do bebê. E eles começaram a cair em desuso conforme os médicos aceitavam mudar suas condutas. Puxando ainda nesse gancho, descobriu-se que quando a mulher entrava no processo de parto, mas se sentia amparada, sabia o que ia acontecer e podia recorrer a formas de alívio da dor que não precisavam ser medicamentosas, né, sem remédios de fato, o resultado era muito melhor. Essa mulher saía mais satisfeita do parto, tinha um índice de mortalidade infantil menor, um índice de depressão pós-parto menor, fetal também. Sofrimento fetal menor, mas isso entra dentro das práticas da medicina, como a ausculta constante durante o trabalho de parto, por exemplo, né, que era uma coisa que ainda hoje tem equipe que negligencia. Tem que ter ausculta, você não precisa fazer exame de toque toda hora, porque não vai fazer diferença tocar o colo da mulher. Você precisa escutar como que esse bebê tá lá dentro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o bebê tá bem, que diferença faz a dilatação? Nenhuma. Só pra sair. Só pra sair, mas aí que tá. Quando você espera que o parto desenvolva naturalmente, com menos intervenção possível, melhora o resultado do desfecho. Entendo. Melhor essa mãe e esse bebê ficam depois. Mas essa conclusão só veio através de estudos atualizados. E que abrangesse a presença médica. O médica junto. Mas não só médica. Porque o médico não consegue suprir todas as necessidades dessa mulher. Aí a enfermeira... Daí entra enfermeira, técnico de enfermagem, doula. E por que a doula tem um espaço diferenciado? Isso é uma coisa... Se eu for fazer uma pergunta muito tola... Não, pode fazer. Tem que olhar pra lá, né? Desculpa. Não. É que eu me empolgo. Sem problema. Sem problema. É porque, assim... todo esse bem-estar que beneficiaria a futura mamãe, sim. Por que a enfermeira, ou o grupo de enfermagem, ou de auxiliares de enfermagem, não poderia desenvolver um trabalho, talvez, em tese paralelo com alguém, que pudesse suprir essa necessidade de cada parturiente que chegue no hospital, seja público, seja privado? Por que a necessidade, viu-se a necessidade dessa nova profissão? Que não é nova, já é velha, já existia. Não, lá atrás, né? Mas, sempre assim, existiu. Mas aí que tá, sempre existiu. Lá nos primórdios, como você disse, que depois sumiu. Ou que era escrava. Que ficou em desuso, vamos dizer assim. Isso. Era mulher escrava. Mas mulher escrava. O papel sempre existiu. Aqui no Brasil a gente não tinha doula no começo, antes disso. Mas sempre tinha uma comadre, uma vizinha que, nossa, acompanhou muito parto e sabia o que fazer para ajudar. Sim. E tava ali no lado da grávida. Que é diferente também, gente, da parteira. Não estamos falando de parteira, estamos falando daquela mãe que teve 50 milhões de filhos e sabe tudo de parto e tá ali no lado, que já sabe, que acalma a mulher, que prepara ela pro parto, que fala dos macetes de recuperação. Que pede água quente, que pede a toalha, que pede mas a tesoura.
Não, eu ia falar É a que o seguinte, pede, não a que usa. eu ia falar o seguinte, a respeito da parteira. É uma coisa que ela até me esclareceu agora, pô. A parteira, ela não precisa ser conhecida da pessoa, da mãe, da família. Ela só precisa ter um telefone. Eu vou ligar para minha mãe, minha esposa, minha irmã vai ter um filho. Quando você pode? Aí não precisa ter esse contato prévio. Não precisa. Parteira, né? Vamos lá. Aí já entra. Só para entender um pouquinho. A diferença da parteira para a doula é que a parteira efetivamente faz manobras, se for necessário, para que esse bebê nasça bem. Tá. Manobras físicas. Físicas, clínicas. Clínica, é exercício de medicina. É isso que ela faz. A doula não. A doula cuida do bem-estar da mãe, para que ela permaneça calma. Nem psicológico, mas para que ela continue se sentindo calma, para que ela consiga aliviar aquela dor. Então a doula vai fazer massagem para essa mulher não sofrer durante o parto. Mas junto com a equipe médica e enfermagem junto? Isso. Isso Só que enfermeira e médico não fica o tempo todo no parto, né? A doula fica. Então, mas é isso que eu ia falar. É suporte contínuo. Mas aí que eu ia falar. Não há uma coisa de sobreposição de, olha, você usa shampoo e condicionador ou você usa 2 em 1? Exato, então. Você usa shampoo e condicionador ou você usa aqueles 2 em 1? Eu uso shampoo e condicionador, tá errado? Separado. Por quê? Porque eu acho que o resultado é melhor. É isso. É isso? É só isso. Uau. O médico pode ser doula? Pode. Vai ser bom nas duas coisas? Não. Algum dos dois pontos vai ficar em a ver. A enfermeira, a mesma coisa. A enfermeira, a mesma coisa. Porque ou ela é enfermeira, ou ela tá te olhando com um olhar clínico, né? Avaliando seu bem-estar físico, pressão, sangramento, partograma, né? Evolução, trabalho de parto, toda a parte de medicina. Ou ela tá olhando pra você e falando, olha, você consegue respirar, vamos lá, eu vi que você tá ansiosa. O que eu acho, gente, que é outra difícil, frequência. Porque a enfermeira tá lá justamente para fazer esse papel que você acabou de dizer, clínico e médico. De ajuste e ajuda ao médico, de suporte ao médico, assim como o assistente de enfermagem. E vamos esclarecer, ninguém tá ali para ajudar o médico, né? O médico, a enfermeira, técnico e doula estão ali para trabalhar para a mulher. Em sintonias diferentes. Isso, cada um na sua praia, todo mundo alinhado, seria o sonho de princesa, né? Uma equipe humanizada seria assim, todo mundo ali alinhado, fazendo o que faz de melhor no seu papel para o bem-estar daquela mulher, então, como uma engrenagem bem alinhada. Quando eu falei para você que se é o aspecto psicológico, você disse, não, Cris. Mas tem gente que acha, confunde com terapia. Não, mas eu vendo de fora, vendo assim, você falar, quando eu imagino, você fala assim, fazer o que é de melhor para ela e tal, eu imagino, e que não seja médico e não seja de enfermaria, a respiração, ajudar na respiração. Sim. Manter-se calma psicologicamente, não fica histérica. Eu ficaria 24 horas, já 300.000 horas histérica. Tortura. E berrar, certeza. Então, mas gritar é bom. Mas se a gente chega gritando... Depende do grito. Se você chega gritando no hospital, a ideia é que drama é esse, né? Aí que tá. E daí? Não sei, eu tô falando o que eu já ouvi dizer de mulheres que chegam aos berros lá na hora que vai ter um bebê. E muitas vezes a equipe que tá lá, a galera que tá no hospital fala desse jeito, nossa, que escandalosa, nossa, que horror. Aquela mulher tem uma criança de média quase 4 quilos saindo pela vagina dela. Ela não pode gritar? Eu não sei. Às vezes, o que eu sei é o seguinte, que tem mulheres que, com a graça de Deus, eu tive duas sobrinhas, porque meu irmão agora separou-se faz tempo da primeira esposa. E essas duas sobrinhas nasceram assim, feito quiabo. Que delícia. Porque a primeira, acho que tem uma das meninas, quase nasceu no táxi, gente. Foi uma coisa... Então, são coisas... E ela era magrinha, sabe? Não fazia... que não tinha nada a ver. Não tem quadril grande, que diz que é propício pro parto. Não, era uma menina, uma mulher normalzinha, magrinha. E pegou o táxi, então vou ter bebê. E pegou e foi e teve. Sabe assim? E aí, de repente, eu fico imaginando que talvez essa mulher que chega aos gritos lá no hospital
Pode ser que ela esteja com dor, é isso? Uma dor diferente dessa do parto? Enfim. Pode ser que ela esteja nervosa, pode ser só que ela queira gritar, pode ser que tenha um tratado lá mal e aquele grita... A doula vai ajudá-la a gritar menos? Não, se for uma doula boa, não. Se uma mulher fala pra mim, eu quero gritar, eu começo a gritar que nem louca, eu falo, vai, grita, vai, manda ver, eu tô aqui com você. Vai, continua. Gente do céu, verdade. A doula não tá ali pra colocar regra em como que aquela mulher tem que parir. A doula, o papel da doula é facilitar para que aquela mulher viva o parto que ela quer viver, da melhor forma. Então ela pode ter um parto berrando? Pode. Gritando? Muito. E ela sair de lá e falar, nossa, foi ótimo. Nossa, tem uma amiga falou, eu gritava muito, foi incrível. Eu gritava e meu bebê descia, eu gritava, ele descia. Você fala, nossa, é isso aí. E tá tudo bem. Então, assim, a doula, ela tem que... Ela é diferente do médico. Eu já fico imaginando, assim. Ó, tá vendo como é muito mais gostoso? Você começa a falar de parto tradicionalzão, você fala, nossa, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Exato. Quando você começa a falar que você pode gritar e que você pode sentir prazer no grito, você fala, você tá brincando. E que ninguém vai posso. julgar, né? Porque o julgamento, na verdade, o julgamento não é é o grito, mas é o julgamento que as pessoas vão fazer do meu grito, né? Do seu grito, de você não ficar paradinha na cama, de você não ser obediente. Parto não é um evento pra gente ser obediente, é um bebê. É um corpo inteiro saindo do seu útero. Se você não pode se movimentar, se você não pode vocalizar, se você não pode, aprender como lidar com o seu próprio corpo naquele evento que é tão intenso, porque é avassalador. Mas é a própria força da mulher, entendeu? Não tem como ser maior que ela. E o papel da doula é justamente trazer de volta essa consciência. Não tem como o parto te matar, ser a dor da morte, acabar com você, porque é sua própria força. É seu próprio corpo. E é uma força natural, né? Ter filho é natural, né? É da natureza humana. É uma fêmea dando à luz. Só isso. Então, o que acontece em volta da mulher que tira o brilho. E que vai apagando esse brilho. É engraçado. É uma visão, gente, extremamente diferente. Diferente, sim, porque a visão que eu tenho, a dá muita dor, ou como as minhas duas sobrinhas que nasceram assim... Escorregadas. Sem praticamente dor. O que não é o normal, em tese. É normal. Verdade? Bom, sei lá. E aí, de repente, o preconceito, o estigma de, ela chega gritando, aí vira e fala assim, sim. Posso falar? Pode falar. Na hora de virar o zoinho... Não gritou. Não gritou. E quem disse? Quem disse Aliás, que não gritou? Agora eu quero ver. Quem disse que... Quem tava ali? Quem foi o voyeur que tava ali olhando a fechadura? Pra saber se essa mulher não gritou horrores. Na hora de fazer, ela não tinha que estar deitada parecendo uma boneca inflável, igual normalmente querem que a gente fique no hospital. E se ela fez a criança de 4? Nessa hora ela tem que ser dinâmica. E por que ela não pode ser dinâmica na hora de ter a criança também? Gente, é muito maluco. Olha que interessante. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Muda a rota do entendimento do que é o parto. E falando nisso, aí vem a doula. E essa doula, ela vai estar junto com a mulher desde que momento? Desde o momento que a mulher quer. Isso é uma coisa muito legal. Você me jogou, né, lá no sofá e falou, não, a doula acompanha desde o começo da gravidez. E é muito comum a gente imaginar que uma mulher, quando engravida, parte do cérebro dela se perde ali, né, no útero. Porque a gente acha que ela vira uma incapaz, né? Você não tá vendo? Não. Tem uma grávida falando, a mãezinha, ela precisa de cuidadinho, ela não entende. De repente ela é tratada como uma criancinha bobinha, ingenuazinha, que não entende nada. Meu bem, ninguém engravida ingênua desse jeito. É uma mulher adulta, capaz, inteligente. Sabe, ela não é uma meba, ela não virou... Sabe, ela não virou um pé de alface só porque ela tá grávida. Essa mulher é ligeira. Deixa esse marido dela aparecer em casa com uma marca de batom na gola pra você ver se essa mulher não vira CSI e descobre a marca do batom, de onde que veio e o perfume que tava em volta. Claro que faz. No mínimo, por baixo. Mulher grávida é o auge da esperteza. Tem um pouco esquecida, dorme um pouco mais. Isso é verdade. Mas fora isso...
Não tem o quê? Então ela não precisa ser tutelada, né? A grávida ela não precisa ter uma babá durante a gravidez e durante o parto e durante o pós-parto. Ela pode recorrer à doula, né? Pode ser consulta ou acompanhamento mesmo. Hoje eu ofereço acompanhamento online durante toda a gravidez se ela quiser. Mas quem decide a hora de entrar no meu acompanhamento é ela. Então ela entra, ela fala que parto que eu quero viver. Ah, eu quero meu parto assim, assim, assim. E daí ela começa o passo a passo. Como que eu faço para chegar nisso? Qual o hospital que me dá essa chance? Onde eu tenho mais chance de viver esse parto do jeito que eu quero? Que eu me sinto segura? Qual que é o profissional ideal que vai me deixar segura dessa forma? E assim ela vai construindo. E ela chega para mim e fala, Sam, pensei em tal coisa. Eu falei, ok, ó, tem tal caminho que pode ser interessante. Você já viu? Não viu? Então a gente conversa e pensa junto sobre o parto que ela quer, para trazer esse parto sonhado, bonitão, querido, para a realidade. A gente vê que cada vez sem culpa. A impressão que dá é que os partos, quando bem planejados, eles causam menos dor, independentemente de dor. Mas sofrimento. Menos sofrimento, né? A dor tem, sofrimento é opcional. Porque daí a gente vê muito parto dentro da banheira, parto na água, parto não sei aonde, parto de cócoras, que diz que é o mais, o mais natural, né? Que é o do indígena, né? É de gente, né? É de gente? É de gente, não precisa ser índio pra achar bom. Não é que porque eu só ouvi falar do indígena mesmo. Não do Brasil só, mas do indígena mesmo, né? Eu parei de cócoras, tô longe de porque diz que é o caminho mais natural. É porque abre a bacia. E o deitado, não, assim, fecha. Em tese, não é o mais natural. Não é que não é natural. A nossa bacia, ela é toda flexível. Ela tem as laterais que se expandem, ela abre assim e assim. Ela abre na frente também. E atrás a gente tem o restinho do rabinho, né? O resquício, o final da coluna. Lá? Não, atrás. Aqui em cima. O cofrinho. Isso, lá embaixo. A gente tem um ossinho belezinha que ele vai pra frente e pra trás. Se essa mulher tá deitada, ela pede esse movimento de trás, principalmente. E só esse pouquinho que ele se abre... já ajuda? 30% de aumento no espaço. Uau! Quando você tá falando de uma bacia desse tamanho e de um bebê inteiro, 30% a mais é muito espaço. Então, se essa mulher tá deitada, você pede mobilidade da bacia. Falando de expandir. Disso, de estar de cócora, eu vi que ou de pé. De pé também? Opa! É o Kama Sutra do parto, praticamente. Deixa eu falar uma coisa. Você prefere papai e mamãe, Cris? Me conta. Não, eu preferia, se fosse, eu preferia na água. Porque eu gosto muito de água. Porque eu gosto de água. Mas você sabe que rola um cocô, né? Hã? Antes da criança nascer, vem normalmente um cocôzinho. Mas não faz lavagem intestinal? Não mais. Por quê? Ai, cara. Lavagem intestinal é pior, você sabe que não sai tudo na lavagem, né? Mas sai na água, pelo menos vai embora, no rio, no riacho, na banheira. No riacho, ninguém tem filho no riacho mais. Na banheira a gente pesca depois, a doula normalmente, coitada, tá vendo? E você já tirou o encanto de ter um filho na água. É bonito, nenhuma grávida viu a gente pescando cocô, a gente pesca escondidinho. Você olha assim e fala, saiu uma bolinha e vem assim, ó. Tem que ter a ilusão que não faz cocô. Mas é que a galera trava com cocô. Ai, gente. Tá vendo? Deixa então. O que eu ia falar sobre o cócora é o seguinte, que quando que me veio a imagem é o seguinte, que dizem que o vaso sanitário e o jeito que a gente faz cocô não é natural, tinha que ser o vaso, tinha que ser também que nos facilitasse a ficar de cócora. Já ouviu isso? Já. Você não tem um banquinho do cocô? Não. Meu bem, eu tenho muito o que te ensinar, Cris. Olha, vocês acham que doula só serve pra parto, mas não, é pra vida, pra sua saúde. Quer fazer cocô gostoso? Pega um banquinho. Banquinho? Pra colocar embaixo. Apoia os pés. Embaixo aonde? Dos seus pés. Como banquinho? Você tá aqui sentadinha, você vai ter um banquinho mais ou menos dessa altura, na frente do seu vaso sanitário. Apoia o pezinho e experimenta. Vai ser o cocô mais gostoso que você já fez na sua vida. Pode colocar, experimenta aí em casa, coloca aqui nos comentários e fala: fiz o cocô mais gostoso da vida, obrigada, doula. Faça isso, gente. Pode fazer porque vai ser bom.
Vai ser Então, bom, me eu agradeça. eu sempre fiquei imaginando, mas eu não sabia. Falei, bom, nessa, nunca mais. Enfim, como é que eu vou fazer um troço desse? Que jeito? É só apoiar o Não, mas pezinho. eu fiquei Delícia. imaginando que eles deveriam ter feito na minha cabeça, pelo que matéria que eu li, eles deviam ter feito um vaso sanitário que nos facilitasse, que a gente já. Mas Que não é o que segue. seria o ideal. Não, mas é que o design nem sempre segue a usabilidade, né? O nosso bem-estar. A gente quer uma estética bonita. Isso. Nem sempre a estética bonita é o que é fisiologicamente melhor. Certeza. A posição tradicional para parto é um exemplo ótimo. Sim. Né? Que você fica lá deitado, posição de frango assado, perna reganhada, às vezes até amarra a perna da mulher. Imagina fazer força desse jeito, gente. Imagina você fazer cocô desse jeito, já é impossível. Imagina colocar pra fora uma criança. Daí falam, ai, não sei por que quer parir de outro jeito. Vai lá, vive essa experiência aí, depois você me conta se é gostoso. Ninguém acha. Olha, vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar agora na onde que nós estávamos. Antes de falar do antes cocô. do parágrafo do cocô, que vai ficar para a história dessa. Mas eles vão assistir, vão fazer cocô com o banquinho, vão falar, Cris, muito obrigada. Adorei a doula. Hoje de novo. Fiz um cocô muito feliz. E aí, eu voltando de verdade mesmo na sala do parto, com os médicos, as enfermeiras. Equipe toda. O que eu não entendo, então, veio para cá, em 70 surgiu nos Estados Unidos, voltou, vamos dizer, Medicina baseada em evidências. Isso. Surgiu lá nos Estados Unidos, começaram a estudar e atualizar as práticas. Quando chegou para nós? De assistência. Chegou aqui no Brasil por volta de 1980 e pouco, 82, se não me engano. A primeira doula no Brasil é a Fadinha, é uma senhorinha maravilhosa. Ouviu porque ela dá assistência pra Globo. Se você vê Parto Decente na Globo, em novela, é porque ela deu assessoria. Verdade. Maravilhosa. E a Fadinha é uma querida, gente. Fadinha é uma querida. Aí você se encantou, modo de quê? Como que você se encantou? Então, engravidei, né? Como foi a sua ida pra doulagem? Pra doulagem. Eu tinha 15 anos, era uma menina virgem pura, e daí eu sonhei que paria minha filha de cócoras. É verdade, eu tinha nojo de beijar, tinha nojo de qualquer coisa. Mas você não tava grávida, então? Não, era virgem, de verdade. Nunca tinha nem beijado. Mas eu sonhei que eu paria uma menina de cócoras. Eu falei, é assim que eu quero ter filho. Então, pra mim, sempre foi muito certo. Eu não sabia nem que tinha nome, não sabia de nada. Eu só sabia que eu ia ter minha filha de cócoras e ia ser muito bom. Porque no sonho era muito bom. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu sou muito velha. Sou uma senhora de 37 anos. Que criança! Respeita meus grisalhos. E daí... Tudo bem, passou muito tempo, 27 anos, 26, 27, eu engravidei, não sei mais se era 26, 27, mas enfim, 27 eu tive. Eu sou de humana, gente, isso é o de menos. Engravidei e eu falei, eu quero ter parto de cócoras. E eu tava morando em São Paulo e eu decidi que eu queria ter minha filha aqui em Tapetininga. E você tava tendo consultas particulares, fazendo o seu pré-natal no SUS? Não, por enquanto eu só tinha descoberto que tava grávida e eu queria o parto normal. Só isso. Tá. Eu vim pra cá, fiz um ultrassom com uma médica muito querida pela cidade toda. E ela falou, 5 semanas, o coração nem bateu ainda. Foi planejado? Eu falei, não foi não. Ela, fique em paz, se você der sorte, você vai perder esse bebê. Tá bom? Mentira que ela falou isso. Juro por Deus, falou. E eu fiquei assim, eu falei, tá. Ela falou, não toma tal e tal coisa que pode ser que provoque um aborto. Então, por favor, não faça isso. Eu falei... querendo justamente o contrário. Não sei, ela me orientou, né? Primeiros cuidados. Ela me orientou a não tomar, fazer algumas coisas que poderia provocar um abortamento. E eu não tinha nem solicitado nada. Isso é o melhor. Eu falei, não, ok, obrigada, né, pela recomendação. Foi gentil. Depois, deu 2 semanas, eu voltei pro retorno, que é impressionante, a gente... Síndrome de Estocolmo, né? A pessoa trata mal e a gente volta. Mas eu já tinha pago mesmo, eu voltei mesmo, porque eu sou mão de vaca. Daí... Devia ter pedido dinheiro de volta, né? Voltei, tinha coração, tava tudo certo. Beleza. Seguimos, eu falei, bem, com essa profissional eu não vou continuar o meu pré-natal. O que eu faço? Vamos descobrir. Daí eu comecei a passar em todos os médicos da cidade. Porque eu sempre fui teimosa, né? Eu já sabia o que eu queria. Então, se eu queria ter um parto normal de cócoras, quem que devia fazer meu pré-natal? Um médico que aceitasse ou que assistisse parto normal de cócoras. Foi ele? Não teve.
Foi simples assim. Mas eles eram muito dignos. Todos os médicos aqui eram muito dignos 10 anos atrás, aqui em Itapê. Porque eu chegava pra eles e falava, viu, eu queria saber o orçamento, né? Parto particular, normal, eu quero parir de cócoras. Não, eu não faço. Como assim? Não, eu faço cesárea. Eu falei, mas e normal? Não, normal não. Eu falei, então tá bom. Eu pegava e ia embora. Eu achei muito digno, porque tipo, eu sabia o que eu queria e eles sabiam o que estavam a fim de oferecer. Então ficou muito preto no branco, não fiquei magoada com ninguém. Sim. E segue a vida. Cada profissional Cada profissional trabalha linha. como bem entender. Né? Se não era o que eu queria, eu fui atrás do que eu queria. Era o meu papel. E ninguém faria aqui, ninguém tinha, Na época não existia. Independentemente se era de cócora ou não tinha ninguém que fizesse um parto mais natural ou, não. Um pouquinho mais fora dos conformes. Não. Eu queria um parto bom. Você quer me colocar numa posição de frango assado e me torturar durante o dia do nascimento da minha filha, isso é tortura. Mas e se você eu não fosse queria viver isso. Igual a minha ex-cunhada? Eu prefiro cesárea mesmo. E se você fosse igual a minha ex-cunhada, que, puxa, o parto foi os 2 partos. Ah, mas isso é bênção. E se não fosse, eu não ia ter com quem contar? Eu ia pagar pré-natal, tudo particular, pra não ter com quem contar? Não. Não faz o menor sentido. Nenhum. Eu falei, não. Aí você voltou pra São Paulo. Continuei em São Paulo, trabalhava em São Paulo, numa multinacional, lá na Vila Olímpia. Bem fina. Meu bem, não sou pouca coisa não, querida. Você tá achando que é o quê? Daí continuei o pré-natal lá, fazia pelo plano, mas lá em São Paulo eu já falava pro meu médico, não, eu quero parto assim, assim, assado. Ele não vai ser comigo, né? Eu falei, não. Mas pré-natal você topa assistir comigo e, né, alinhado com esse objetivo? Ele topa. E ele foi maravilhoso. Que bom. Não, porque super me respeitou. Ele falou, você tá ganhando peso. Eu falei, eu sei, e daí? Tem alguma coisa errada? Não tem. Mas tem que ficar de olho. Eu falei, então eu vou continuar de olho. Muito obrigada. E a nossa relação continua perfeita. No finalzinho, eu descobri que em Sorocaba nós tínhamos uma opção no SUS. No SUS? Isso em 2000. 2012. Sua filha tem 10 anos. 10 anos, 2012. O SUS de Sorocaba era referência, o Hospital Santa Lucinda era referência na região de assistência humanizada. Uau! Já tinha projeto de doula dentro do SUS, já existia sala de pré-parto, já existia banqueta dentro do hospital, já existia acesso à bola de pilates, né, para você fazer exercício que é aliviador. No hospital? É tipo um banquinho em formato de C que você senta e o bebê nasce. Formato do quê? De C. Você senta, apoia a bunda aqui e essa parte fica aberta. Então o bebê sai e o médico, o profissional já pega. Dessa altura? Baixo. Da cadeira? Não, mais baixo. Você fica tipo de cócoras, mas sentadinha na banqueta. É um de cócoras, só que com suporte para quem é sedentária. Adivinha de parir. Na banqueta. Engordei 30 quilos na gravidez, eu não ia dar conta de ficar de cócoras pra sempre. Caraca. Foi maravilhoso. Então, dentro do SUS tinha, tipo, nossa, tudo que eu queria. E daí, eu falei, ok. Comecei a frequentar grupos de apoio de uma doula lá de Sorocaba pra entender o que eu ia esperar, né? Porque eu não sabia, o meu médico fazia o pré-natal. Então ele falava que clinicamente eu estava bem, clinicamente minha bebê estava bem. Mas sobre parto, ele não fala sobre parto, ele não discute sobre parto. Então, nenhum médico faz isso. Ele só vai e faz? É pré-natal. Pré-natal é uma coisa, falar sobre parto e preparar para parto é outra. Então sim, mas quem faz isso é o próprio médico que faz o pré-natal, né? O médico faz o pré-natal. Quem fala sobre parto? Sem a doula, quem é? Ninguém. Não é o médico? Não fala. Não? Não. Bom, então vamos colocar... Você pode colocar até no seu Facebook. Se o médico conversou com você sobre parto, você vai descobrir que não se fala sobre parto durante o pré-natal. E quando vai se falar? Não se fala. Só quando vai pra Santa Casa? É. Quando a pessoa vai pro hospital com olhe dores? Lá. E olhe lá. Nem o médico particular? Não, porque eles fazem cesárea. Ah, tá. Entendi. Você não precisa falar sobre parto quando você vai agendar uma cesárea. É uma cirurgia. É uma cirurgia. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Olha que maluco. Legal, gente, né? maluco então eu isso. fui no grupo pra ter suporte, ouvir sobre parto, saber o que esperar, saber os movimentos que iam me ajudar, saber as massagens que iam me ajudar. Daí que eu descobri aromaterapia, musicoterapia, coloterapia, nossa, várias terapias. Terapia térmica para alívio da dor. Então eu descobri, abri um leque assim
imenso, sabe? De como eu poderia ser tratada como uma rainha no momento que eu ia estar mais frágil na vida. Sim. Porque Exposta parto é isso. também, E né, exposta. gente? Muito Oh, meu exposta. Deus, exposição é... Antes da maternidade te exaltar, ela te humilha, né? E o parto é o auge disso. Mas assim, podia ser um negócio Mas a super impressão bom. que eu tenho é que nesse momento a futura mamãe, o que menos está preocupando é a exposição, né? Porque ela está tão ali querendo, desejosa de ver o filho, É, ela já sabe que é assim mesmo, que é o parto normal, que fica essa exposição e que faz parte do isso. contexto. É quando a mulher vira essa chavinha do é assim mesmo para não é isso que eu mereço. Quando a mulher entende que ela merece viver uma exposição, não, uma situação boa, que ela não se sinta exposta, humilhada, nem maltratada de algum nível, é que muda. E ela começa a buscar outros caminhos. Então, mas se ela pode gritar, se você mesmo disse que ela pode gritar, Isso. mas e ela sabe que ela pode gritar, vai fazer muita diferença ela gritar sozinha ou com a doula? Não, nenhuma. Então, O que faz diferença é ela saber disso antes. E a única pessoa que orienta ela, que prepara ela para viver esse momento com liberdade, hoje ainda então, é a voltando doula. àquela pergunta que eu te fiz, quando que é o ideal da doula? Na verdade, você até começou a dar resposta, depende mais da própria futura mamãe do que da doula. Isso. Porque é a necessidade dela, Dela. ou carência, ou o nome... Não, necessidade do ponto que ela mesmo. fala. A partir desse momento eu posso ir muito mais rápido se eu tiver suporte. Sim. Porque você vai achar muita coisa por aí. Você vai achar muito tipo de informação, muito tipo de não sei o quê. Como você vai confiar no que funciona, no que não funciona, do que é só caça like da internet? Você vai contratar uma pessoa que saiba realmente o que funciona na prática. Pra você aprender a coisa certa, pra você chegar onde você quer. É certo eu dizer, por exemplo, assim, e como eu sei que tudo isso custa, quanto mais tempo, se for uma doula particular, quanto mais tempo, mais caro, é justo dizer que a partir do 6º mês é bacana? Já tá na hora? Não é por tempo, não. Não, porque acho que com 6 ou 7 meses, você já tá quase, você tá no último terço, né, da gravidez. É. E não é quando a gente mais precisaria de apoio, olha, você vai ficar assim, você vai ficar assado. Como que você... Depende da mulher. Porque daí você vai ter que aprender a fazer, ensiná-la os exercícios. Quanto mais tempo você estiver com ela, melhor, em tese, teoricamente. Aí vai mudar de acordo com o que cada doula oferece. Hoje eu trabalho muito online. Então o que eu sou aqui com vocês, que estou conversando, dou risada e explico e trago para a situação do dia a dia, falo de cocô. É o que eu faço também com as minhas clientes. E eu tô muito tempo exposta na internet. Então eu levo muita informação já online. No meu acompanhamento online, eu chamo elas, eu convido, né, para participar desde a 12ª semana. 12ª, 4. 12 semanas, 3 meses. 4, 12, 3. Então a gente conversa todo mês, tem reunião em uma grupo. Vez por semana, uma vez por mês. Uma vez por mês a gente se vê, tem videochamada coletiva. Todos os dias tem grupo no WhatsApp só para mandarem dúvidas, falarem como se sentem. E eu dou suporte. Ai, tem várias, né? Maravilhosa. Eu acho. Quem estuda tem dúvida. Só não tem dúvida quem fica na ignorância. Só isso. Exatamente. Então tem muita troca. E quando a troca é leve, quando a gente discute as coisas dando risada, antes da situação de risco, antes de estar na iminência do parto, fica gostoso. Aí quando chega aí terminou quando o parto. Quando chega lá no final, ela já sabe o que está acontecendo. Quando chega o parto, quando a menina, a mulher tem o pai, a filha, o filho, é a doula que coloca o bebê no colo dela ou... Não, porque daí ela vai estar lá na sala de cirurgia, do parto, lá de parto, você não vai estar junto, quer dizer, a doula... Ela pode estar onde ela quiser. Você tem várias situações. No dia do parto, quem coloca o bebê no colo da mãe? Pode ser o pai, pode ser um médico, pode ser a enfermeira obstetra, pode ser a obstetriz, pode ser alguém da equipe ou não. E pode ser a própria mulher. E é maravilhoso. Já vi mulher pegando assim o bebê, já trazendo, e depois já pega, corta o cordão. Maravilhoso. Nada de cortar o cordão com o dente. Isso não existe, não faz o menor sentido. Eu nunca ouvi falar isso. Alguém corta com o dente? Apareceu na novela, a Juma. A Juma pariu selvagem, virou uma pantera, uma coisa muito louca. Diz que foi bonito, eu não assisto. Mas... tanto faz, isso é de menos. Mas a doula não pega no bebê. Não, porque o foco da doula é a mãe, não é o bebê. Oh my God, olha que louco isso. O foco da mãe é o bebê, o foco da doula é a mãe. Aí você fica com ela quando ela
vai pro quarto, ela vai pra enfermaria, você acompanha em Se ela tese, quer, né? sim. Se ela quer, sim. E depois, quando ela vai para casa, você pode continuar o trabalho? Também vai depender dela ou não? Depende dela. Na média, como é que funciona O no dia? pós-parto. Quanto tempo? Um mês ou depois? Depende da mulher. Eu não ofereço muito serviço de pós-parto, não. Não é meu forte, não. Meu forte é dor de parto. É passar pelo processo de parto. Pós-parto é amamentação, é puerpério, é outro tipo de suporte, também especializado. Mas que pode ser dado ou não. Então, Pode, o seu foco tem é doula outro. que trabalha com isso. Mas, tipo, a amamentação, eu, pelo menos, recomendo, né, que alguém que está com dificuldades com a amamentação tenha o suporte de alguém clínico ali para amamentação. Clínico especializado em amamentação. Por causa diga-se de passagem. Das dores que também tem, o leite que não sai, ou sai demais, ou sai de menos. Que pode ter mastite, tem que acertar a pega, esse bebê pode ter língua presa. Pode existir várias condições clínicas que uma doula sem condição, sem olhar clínico, não vai saber identificar. Agora que eu finalmente consegui entender de verdade. E um pouquinho ainda, né? Porque vai virando um bololó aqui a gente mas começou. de verdade, era tanta ignorância que eu não sabia nem por onde começar. Por isso que quando ela chegou para a gente fazer a entrevista, eu falei, olha, eu posso fazer faça, Cris, porque a sua pergunta sem pé nem cabeça é a maior parte do que todo mundo tem. E agora, passado esse tempo, eu já me sinto assim, gente, eu consigo valorizar e entender. E dentro disso, uma coisa que eu também ouvi é que há uma dificuldade, aparentemente, disso reverberar totalmente para todas as mulheres. Eu gostaria de saber, em linhas gerais, como que é essa coisa na nossa cidade, por exemplo, se você... Eu tenho observado que até um tempo atrás eu tinha mais contato com ela, parecia que ela estava mais por aqui. Sim. Mas eu acho que você não está mais na nossa cidade. O que você está... Não, tô. Eu continuo morando Mora em Itapê. aqui? Continuo morando em Itapê. Mas hoje, como que tá o cenário aqui? É triste. Como que tá o cenário aqui? Triste, gente. É isso. Vamos. Como que tá a situação? Nós não temos, as mulheres não têm acesso. No SUS, por exemplo, se tem uma mulher que vai ter filho no SUS, ela não pode ter acesso à doula. Porque nem acompanhante ela tem direito respeitado ultimamente, né? Existe uma lei federal que garante à mulher acompanhante durante todo o processo de pré-parto, parto e pós-parto imediato. Independentemente se é doula, marido, mãe... Ela tem direito a um acompanhante de livre escolha. Você tá falando de SUS? Tô falando de lei federal. Independentemente se é SUS, se é particular? Se está dentro do Brasil, tem que obedecer à lei. Ela tem direito a acompanhante, não importa quem seja. Mas a gente tem isso de forma bem, maravilhosamente bem. Claro que não. Não sei onde você tem tido filho ultimamente, meu bem. A ironia, né? Tentei ser não. Infelizmente a gente não ironia tem é uma arte. Não, infelizmente, tá? O cenário em Itapetininga tá muito triste. Já tem alguns anos. E também no particular, não só No particular, eu pessoalmente não vou há muito tempo. Mas, então, por exemplo, não posso dizer. Como não existe isso aqui em nossa cidade e tal... Mas temos casas de parto também, né? Não tem só opção... Nós temos casa de parto? Nós temos casa de parto aqui. É particular, mas temos. O que é casa de parto? Conte pra gente. Onde que fica? Como é que funciona? A casa de parto seria uma terceira via, né? Então, nós temos o SUS... Terceira via não tem. Desculpa. I did it again. Nós temos... Nós temos o SUS, onde não entra acompanhante de livre escolha, porque não respeitam a lei há muito tempo. E a prefeitura faz... Mas não respeita a lei há muito tempo aqui ou em outro canto? Não, em todo lugar, né? Aqui em Itapetininga nós temos um problema sério com o desrespeito à lei do acompanhante na cidade. Isso de longa data. Tá. Não é uma questão de, são 2 anos. É mentira. É uma briga de... Tem 8 anos que eu sou doula. Tem 8 anos que qualquer gestante que quer ter acompanhante no lado
tem que levar a lei impressa lá na maternidade e, se bobear, tem que chamar a polícia mesmo ali, porque senão ela entra sozinha e é obrigada a ter filho sozinha. E ainda pode escutar Mas besteira deixa lá eu dentro. perguntar, mas por que essa dificuldade de cumprir a lei? Não sei. Me conta. Não, eu também não sei, mas Não faz sentido. Uma lei de 2015. Que ano que a gente tá? 22, 7 Não anos. deu tempo ainda de colocar uma cortininha de chuveiro no pré-parto da nossa maternidade para poder ter acompanhante lá dentro? Gente, é muito maluco. Eu não sei. Sabe quanto custa uma cortininha de hospital? Nem R$200. Nossa. Eu fiquei sabendo que o hospital recebeu Como mais de você 300 fala, mil reais de verba. Como que você não tá coloca? falando isso assim, porque você tá falando especificamente da enfermaria, que tem uma mãe e duas Não, da mães. sala de pré-parto. A sala de pré-parto é uma sala muito pequena, parece um calabouço, a maternidade aqui de Tapetininga. E o quarto de pré-parto é muito pequeno. É muito pequeno. Tem 2 macas. É um quarto pequeno com 2 macas, sem nenhuma divisória. Nossa. A desculpa do hospital sempre foi: não temos espaço para atender, para receber o acompanhante aqui. Porém, a lei existe desde 2015. É obrigação do município se adequar à lei. Existe um tempo de adequação aí. São mais de 10 anos. Claro, claro. Sabe? Cria vergonha nessa cara. O que eu sei é que, por exemplo, você tá falando, tô lembrando assim, por exemplo. Eu fico brava, gente. Eu digo assim, absurdo. mas o que uma lei que está funcionando, por exemplo, quando a minha mãe ficou doente, eu pude ficar quando a minha mãe foi internada, eu pude ficar um pouco com ela. É só isso, né? Mas de verdade eu poderia ficar perto dela sempre, é isso que você está querendo dizer? Não sei. Se a sua mãe estivesse parindo, ela tinha o direito de ter quem ela quisesse o tempo todo. O idoso tem direito. direito. O idoso tem direito tempo integral também. Mas... Te sacanearam. E a sua mãe. Então, eu fiquei só um pouco do lado dela. Sinto muito. Nem vamos falar disso. Aí, escute só. Pega, né? Porque pega um momento porque de fragilidade. Você se a parturiente tem, eu sei que o idoso também tem. E não foi respeitado. Por quê? Porque eles podem. Porque você chega no hospital num momento de fragilidade. Você não vai brigar ali. E depois que você sai do hospital, quando você tá com um idoso, às vezes você perde seu ente querido ali, ou não, né? Sai com ele curado, você tá grato pela vida ou você tá vivendo luto. São 2 emoções antagônicas, mas igualmente muito fortes. Nenhuma dessas 2 emoções vai levar você a voltar naquele hospital e abrir uma queixa na ouvidoria ou denunciar no Ministério Público que não está sendo cumprida a lei. E aqui em Tapetininga a gente ainda tem um conhecimento da lei do paciente de uma forma muito pequena, muito simplista, e a gente leva o sentimento. E na verdade a gente não sabe até onde que o acompanhante pode ir. A gente não sabe. Por exemplo, quando falaram assim para mim, você não pode ficar mais aqui, porque agora não dá para você ficar mais aqui. O que eu ia falar? Como que eu não posso? Eu não sei, de fato eu não sabia mesmo se eu tinha direito de ficar dali para lá. Se você tivesse uma doula, por exemplo, ela ia entregar para você, ó, você tem tal lei, imprime e leva. Perfeito, gente. Entende? Então, infelizmente, a doula acaba fazendo esse papel também. E por isso que muitas vezes não é tão bem vista. É isso que eu ia falar, que justamente como ela não tem o rabo preso com o hospital... A doula boa não tem rabo preso, porque se ela tiver rabo preso, ela não é uma doula ela boa. não vai estar do lado da mulher, ela vai estar do lado do hospital. Gente do céu, olha que coisa interessante. Que coisa mais interessante. Deixa eu falar uma coisa. Voltando à casa da doula. Sim. Que você começou a falar, aqui em Tapetininga. Sim. Aonde que é? Não atendo fisicamente aqui mais. Mas não existe? Tem o ponto. Não. Não existe? Não. Era a sua casa da doula antes? É minha marca. Eu lembro que ela tinha alguma coisa disso de casa da doula aqui. Sim. É o meu projeto, virou um portal maravilhoso. Hoje tem mais de 950 textos de doulas do Brasil inteiro. Nós temos 3 mil acessos todo mês. O Instagram dela bomba, viu? Bomba também. Mais de 63 mil seguidores. Mas tô melhor no TikTok, viu? O TikTok eu sou uma anta. 330 já 330 mil tiktorianos. Porque parto pode ser bom, todo mundo quer saber de parto bom. Não, e a Sam tem eu não sei as outras doulas, eu só conheço ela. Ela é muito alegrona. Melhor, né? É muito alegrona. Conhece a mais modesta. Então, mais modesta.
E aí, eu é muito alegre, e aparentemente tem o poder de nos fazer ficar à vontade, porque depois da sessão de cocô, gente, eu acho que eu posso aguentar qualquer coisa. Tá vendo? Mas... Eu só não vou acompanhar você no seu cocô se você precisar, desculpa. Não, aí não vai dar. Só em trabalho de parto, daí a gente rola. Também nessa também não vai dar, porque eu já passei. Tá tudo bem, fica pra próxima, pra próxima geração. Mas eu acho que isso é um dom. É um dom, né? Eu acho que é um dom. Então, é romântico a gente falar que é dom, né? Mas eu acho que é... necessidade. Não, na verdade, chamar de dom, eu sei que não é a intenção, mas pra mim é um desmerecimento, sabe? Porque eu não nasci sabendo tudo isso. Eu estudei muito, tem 8 anos que eu estudo como profissional, tem 10 anos. Não, mas eu digo que é dom. Não, eu entendo, mas tipo, são 10 anos de estudo só pro bem-estar da mulher. Por exemplo, há que você ter um pouco de dom, porque eu jamais conseguiria fazer isso. Então, assim, por exemplo, assim, eu acho que tem que ter um dom natural de entrega para o outro que eu não sei se eu tenho. Você entendeu? Entendo. Nesse ponto que eu acredito que a pessoa tem que ter um nível de entrega tamanha para acompanhar, para entender que eu aquilo. acredito. Exato. É uma coisa que eu acredito muito. Mas tudo eu aquilo sei que um parto normal bom vai fazer aquela mulher ter uma boa lembrança. Se eu fosse eu sei mãe, que vai impactar eu na alimentação. se eu tivesse ficado grávida alguma vez na minha vida, eu gostaria de ter tido um parto normal. Se eu fosse grávida. Porque gostoso. Ou xixelento. Não, mas naquela ia época, pensar no quê? Não, naquela época ia ser o que tivesse. Jura? Juro, porque não imagine, eu tenho 60 anos. Se eu fosse engravidar 30 anos atrás, ou sei lá, 40 anos, 20 e poucos anos, o que viesse. Você não tem cara de que ia aceitar o que viesse. O que existia? Eu ia querer um parto normal, com menos dor, mas eu não saberia que existia isso. Você levou quanto tempo para descobrir a doula, essa situação aí Eu não tive muito tempo, né? Tava grávida, o tempo corre. Mas você foi quase no final da gravidez. Cada dia um dia menos. E olha o tempo que ela levou. Então, por exemplo, assim, eu lembro que 30 anos atrás falavam em dar anestesia aqui, pra pessoa não sentir muita dor, não sei se isso ainda tinha clorofórmio. Isso eu já não sabia. Apagava as mulheres, sabia? Elas tinham delírios horrorosos. E depois também, com relação à gravidez, como sempre disseram o seguinte, Cris, você vai ser uma boa parideira, porque você tem os quadris largos. A anca larga da brasileira. A anca larga da brasileira. Só que a passagem é dentro, né? Não tem Mas nada então, o que tem a ver? fora. Por que tem esse mito, então, se a pessoa tem os quadris mais largos, diz que ela vai ter... Por que ela tem um parto mais fácil? Porque ela vai ter mais... como é que chama aquelas dor? Que vai abrir, faz abrir. Contração? Isso. Que a mulher com os quadris mais largos, ela tem naturalmente contrações. E a que tem um quadril mais estreito, parece que tem... Não tem, é isso? Não sei, não. Na verdade, a galera se apega à dilatação. Né? Ninguém quer saber de contração, todo mundo quer dilatar. É isso aí, na verdade. Eu quero dilatar. Eu tô falando errado. Acordei, dilatei, tô dilatada. Porque é contração e expansão, né? Isso. A contração é uterina. O corpo abraça o bebê, traz ele pra dentro e pra baixo. Não. A contração abraça e empurra. E dilata. Faz isso, literalmente. É o próprio bebê descendo que faz a dilatação acontecer. Então não importa se o corpo se abre, se não tem contração trazendo esse bebê pra fora. Se essa mulher não sente contração, nada vai se abrir. Por que uma porta vai abrir se não tem ninguém pra entrar ou sair? Pra sair, não. Entende? Tem que ter um movimento. Se não existe movimento, nada acontece. Me diga uma coisa, a gente tá falando da dificuldade em Itapetininga. Minha avó pariu um pélvico, sabia? O quê? Um dos filhos da minha avó, meu tio, nasceu de bunda. E minha avó fala que é o parto mais fácil que ela teve. Nasceu dos contrários? Nasceu de bundinha. Nossa, deve ter doído muito. Ela fala que foi o mais fácil de todos. Sabe por que a gente tá meio que tá indo embora? Tá indo no finalzinho. E eu acho que a gente tem que falar um pouco de como tá as leis em nível local, que a gente acabou de saber, que não tá legal aqui. E o que uma lei estadual e federal, ou tudo junto misturado, não favorece com que esse trabalho de humanização do parto, do SUS, no particular e estamos tudo junto. Aconteça de verdade. O que está acontecendo de ruim, em linhas gerais,
E o que pode, o que deve, se tem alguma lei que não está sendo cumprida, não essa essa de 2015, por exemplo. Por quê? Só porque ela tá antiga, tão boa? Não, digo assim, fazer com que fazer com cumpra, que assim. essa lei seja cumprida já ia melhorar muito. É isso que eu quero dizer. E são outras coisas pequenininhas que poderiam facilitar a vida nossa, da mulher. Sim, olha rica, só, com pobre. 200 reais, se colocassem 200 reais dentro da nossa maternidade para colocar uma cortina separando o leito daquela sala que parece um horror, parece um cativeiro. A gente vê séries americanas no pronto-socorro. Já ia fazer já toda a tem, diferença. você reparou que quando a gente vê Qualquer lugar tem isso. uns filmes americanos que tem uma cama aqui, outra aqui, tem uma cortina. Eles fazem assim, abre e fecha a cortina. É só isso, é 200 reais. E eu fico imaginando assim, nossa, que pobreza. Mas não tem um vereador que conseguiu 300 mil para a cidade? Ele até fez pouco, porque eu tinha conseguido trazer de emenda parlamentar 160 e pouquinho. Eu lembro que e daí a gente perdeu. Ai, é verdade. A gente perdeu, foi embora, nunca chegou para a maternidade. Daí chegou outro vereador na época de campanha e falou que trouxe 300 mil reais de emenda parlamentar para a maternidade. Será que não sobrou 200 reais para colocar uma cortininha lá no pré-parto? Não, porque é preciso... Era para compra de equipamento. Então, mas se a pessoa não sabe, não compra nada. Mas não sei, realmente eu não sei se veio, se não veio. Às vezes esquece, né? Não, às vezes esquece. 300 mil para maternidade. Opa, esqueci. Ai, que susto! Que susto, pra onde será que foi? Onde será que foi? 300 mil. Quando perdeu esses 160 mil reais, mas chorei. Voltou pra onde? Eu lembro disso. São Paulo. Voltou pra lá. Não, voltou pra origem, né? Voltou pra origem, a gente perdeu. Sorocaba também recebeu, porque a gente fez movimento junto, né? Até hoje eu não consigo Sorocaba entender tem reforma. Por que você perdeu. Por que eu perdi? Nas eleições? Não perdeu as eleições. Por que você perdeu esse dinheiro? Porque não interessava pra nossa prefeitura que eu recebesse. Porque eu lembro que já estava aqui, ou tava na porta. Não, estava aqui. O problema é que eu consegui emenda parlamentar antes de ser vereadora, antes de ser qualquer coisa política, né, na cidade. Isso é um pecado, pelo jeito. É um pecado para a população, né? E para quem já estava no poder, eu acredito que tenham visto como uma ameaça, porque como uma cidadã que não é nada, não possui cargo nenhum, né? Não puxa o saco de ninguém, diga-se de passagem, consegue trazer 164 mil reais para a cidade, né? Não, a gente não vai deixar usar, e foi o que aconteceu, não deixaram usar, foi embora. Muito triste, gente, é muito triste. Você está falando que Sorocaba foi porque você também conseguiu? Sorocaba, não, a gente trabalhou junto, né? Não foi um trabalho sozinho. Lá em Sorocaba, quem foi a porta-voz de Sorocaba foi a Evelyn. Então, a Evelyn, outra doula também. Candidata também ou não? Não, mas a gente... Não adianta a doula trabalhar adianta. Eu tenho o perfil de ser doula. Se eu trabalho numa cidade e eu vejo que a maternidade do SUS, que é a que mais atende a população, tá caindo aos pedaços e precisa de ajuda, e eu sei que tem caminhos para conseguir essa ajuda, eu vou atrás. Claro. Entendeu? Para mim é ridículo. Eu posso massagear uma mulher. Eu posso dar suporte para uma mulher ter uma experiência boa no SUS. E a outra? Ela merece sofrer porque ela não pode me pagar? Sabe? Esse tipo de situação eu não aceito. Esse tipo de situação eu não consigo ficar em paz. Sabe? Eu não vejo sentido. Então, quando você me fala, não, vai lá, faz um voluntariado de 24 horas e você fica tranquila, pelo menos você tá atendendo alguém de graça. Pra mim, não resolve se é só algumas pessoas que podem ter acesso. E não é eu trabalhando de graça, não é eu tirando dinheiro, porque quando você trabalha de graça é isso que você faz. Você tira dinheiro da sua casa para doação. Se tem gente que tem condição, tem poder para melhorar a vida daquelas mulheres, não faz porque não quer, porque não interessa. Porque se melhorassem a maternidade lá atrás, hoje não ia ter justificativa para fazer virar hospital escola. E se você lembrar que nós já tivemos uma maternidade, né? Separada. Já tivemos uma maternidade hospital separada. Infantil. Banco de leite. Também foi promessa de muita gente, banco de leite. Banco de sangue. É impressionante, passa a eleição e esquece, né? A impressão que dá é que... Loucura. A impressão que dá é que a gente, nossa cidade, com relação à saúde, ao invés de progredir com tanta tecnologia do século XXI, ao invés da gente progredir,
ela foi para trás. E transformar a vida da população melhor, na saúde pública, com melhor atendimento, melhor acolhimento. Não é a nossa realidade. Parece que mudou muito. Em vez de melhorar, piorou. E é mais difícil a área da maternidade porque é a menos vista. Né? Quando você vê o pronto-socorro, tem uma rotatividade muito grande. Quem vai no pronto-socorro hoje pode ser que volte daqui 15 dias. A maternidade não. É muito pouco vista pela população. Então, acho que é assim mesmo. E ai, que bom, não voltei mais lá, tchau. E porque acontece exatamente o que você falou. A mulher, sofra ou não sofra, sofrendo ou não sofrendo, tendo um parto bom ou não tendo um parto bom, ela tem a criança, pega e vai embora. E ela tá lá sozinha, né? Porque ela também não pode ter acompanhante. Então ela não tem nem quem defenda ela ali e endosse o que ela fala. Muitas vezes é tratado como frescura. Eu penso assim, se algum vereador ou vereadora ou postulante assim, de verdade, tem que pensar nisso, gente. Tem que pensar nisso. Pensar na cidade mesmo, né? Até porque nossas crianças estão morrendo. Né? Itapetininga tem um índice de mortalidade infantil no primeiro ano de vida altíssimo, maior do que a média estadual. Tá? Verdade, isso é realidade? Tem anos. Qual o movimento que a cidade faz em prol da primeira infância? Eu sei que vão me encher o pacovar. Eu preciso saber, assim, tem como a gente pegar essa estatística? Tem. Onde que você... É dado público. É só você ver índice de mortalidade infantil. Itapetininga está acima da média do estado de São Paulo. Se alguém me cobrar isso, já está sabendo. Lá. É só dar um Google. Dá um Google. Acabou, pronto. É informação pública que está lá, validada, e é de conhecimento dos vereadores. Não. Como é que você falou? Não, da nossa região, nós estamos em primeiro lugar em mortalidade infantil. Dados de quando esses dados são da eleição, foi a última vez que eu peguei para ver, porque 2020. Depois... Então, você fala assim, daí você fala, o que o parto tem a ver com a mortalidade no primeiro ano? Tem a ver que parto é resultado de um pré-natal bem feito, é resultado de um parto bem assistido, a mãe que tem lembranças violentas do parto não consegue ter um bonde legal com esse bebê. A chance de uma mãe... Depressão, lógico. Uma mulher que é violentada, sofre violência no parto, fica sozinha, fica apavorada, depois do parto, você acha que ela vai querer cuidar do culpado por ela ter passado por toda aquela situação? Não vai, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Uma mãe que vive toda uma situação tensa durante o parto também não vai querer amamentar. Qual que é o material mais completo de nutrição para um bebê? Leite materno. Bebê que não é bem nutrido, o que acontece no primeiro ano de vida? Ele morre. É ponto, é isso. Ai, que triste, morre. De fome, vamos dizer. Morre de fome. Morre de fome, morre de doença, morre de infecção. Morre de doença pulmonar, cesárea precoce. As crianças nascem com mais problema no pulmão, porque o pulmão não está maduro. Voltando às nossas políticas públicas. Estamos aqui na cidade, estado e federação. Certo, a cidade está um horror. Você quer ter um parto normal melhor, ou você paga mais para poder recorrer, por exemplo, a uma casa de parto, e daí você vai desembolsar uma grana respeitável, porque é atendimento todo particular e suporte. E caso precise de transferência, você vai ser transferido para um hospital de fora. Porque mesmo para transferência, o hospital aqui não aceita. Porque daí eles fazem picuinha. Não fui eu que atendi, não vou ser plano B. Claro. O problema é seu. Entendi. Então, para quem quer ter um parto mais respeitoso, pode recorrer ao SUS de Sorocaba, continua sendo referência de Santa Lucinda. Muito bom, mas é importante se informar antes para saber o que esperar, saber o que você vai ter de cada profissional, assumir a sua responsabilidade dentro do processo também, que é importante. Não adianta falar, fiquei lá sozinho, o médico não ficou segurando minha mão. O médico não tem que segurar sua mão. Mas tem. Não, é bom As falar. mulheres esperam que isso aconteça, não vai acontecer. É porque a impressão que a gente acha que ninguém tem empatia, é isso que passa, que as enfermeiras são cruéis, que os médicos são cruéis. Aí que tá, não é cruel, eles estão fazendo o trabalho deles. É que a grávida não faz o trabalho dela. E o acompanhante também não faz o trabalho dele. A grávida tem que se informar durante a gravidez. Falando nisso, o pai ou a mãe, né? Ou o acompanhante de livre escolha. Eles, qual o papel do marido, da esposa? Eu digo porque se for... Ele, ela, assim, qual
que é o papel do cônjuge, vamos dizer assim? De quem acompanha o parto. É. Não precisa ser o pai do Não bebê. precisa? Não. É direito da mulher acompanhante ao parto, não do pai assistir ao nascimento. Verdade. Ai, que horrível que você é. Por quê? Por que o pai não pode se ver? Ele pode, se a mulher quiser, o corpo é dela. Mas ele é o pai, ou a mãe, a outra mãe, o cônjuge? Quem que vai estar ali toda arreganhada sentindo dor? A mulher? Então ela que tem que escolher Mas quem vai assistir mas quem aquilo. que fez quem que teve contribuição? Não importa, aí? não importa. O parto é uma experiência da mãe. Mas se ela quiser, sim, pode ser que ela queira, então. Se ela quiser, pode. Mas o parto é uma Mas experiência aí da vai ter mãe. o cônjuge e a doula? Ou o cônjuge vai ser o doulo ou a doula? Não. A mulher tem direito ao acompanhante. De livre escolha, ela escolhe quem vai ser. Esse acompanhante é acompanhante. Um bom acompanhante, o papel dele, eu gosto de colocar dessa forma, dele, dela, dele, deles, é de agir como um leão. Você já viu um bando de leões, como que funciona a dinâmica? Não? É muito maravilhoso. No começo eu falava, gente, leão é o mais impostor de todo o reino animal. Porque ele tem aquela juba, tem aquele pote, tem aquela coisa toda. E a desgraça dorme o dia inteiro. É bundão. Ele só dorme. Você fala, gente, o cara só dorme, né? Fica lá. Pra que serve o leão? A leoa sai em bando, a leoa caça, ela traz a presa de volta pro ninho. Deixa a comida pra ele escolher E primeiro. cuida dos filhotes. O leão come primeiro. Você fala, qual a função dele? Qual? A função do leão é proteger a leoa. Proteger as leoas, o território. Então, quando entra outros animais ali que podem predar a eles, que podem oferecer risco para a leoa e os filhotes, é o leão que defende. Então, quando você pensa no papel, né, na família, eu chamo ambos de leões, no parto, a mulher tem a função do quê? De escolher o que ela quer, saber onde ela quer ir, para ela ter um objetivo, e daí ela vai à caça, ela busca informação. O leão vai ao lado, garantindo que ela consiga chegar lá em segurança. Que maravilha. Então ela garante que ela seja respeitada como ela quer, ele garante que ela chegue no objetivo, mesmo que ela relaxe, mesmo que ela tenha medo, mesmo que ela amarele durante o processo. E a gente amarela, e é normal, tem uma criança passando por você. Então é normal você falar, nossa, eu quero desistir. É papel do leão olhar para ela e falar, não, você consegue. E eu tô com você, tá tudo bem. É nossa responsabilidade o que está acontecendo aqui. E daí que tudo fica leve, daí que tudo faz sentido. Então, quando a mulher escolhe um acompanhante de parto, ela não escolhe alguém para agradar a outra pessoa. Ela escolhe um cúmplice. Ela escolhe alguém que parece realmente parir com ela. Fazer filho é muito fácil. Qualquer um coloca a coisa dentro da coisa. Agora, estar ali e apoiar, dividir responsabilidades né, perante toda a sociedade, porque a galera julga. Julga se quer parto normal, você vai ver. Tá ali, defende. É minha esposa, ela quer isso, vai ser respeitada. Tudo muda, então, muito. É interessante isso mesmo. Então, só para terminar, vou botando, as nossas leis são boas, no papel são ótimas, só não são cumpridas. Então, se na nossa cidade. E pelo que você está falando, em quase lugar nenhum. Não, Sorocaba respeita, aqui não. Se você pode andar prefeito Jefferson, olha aí, ó. Beijo, seu lindo. Vamos começar. Precisa começar a pensar, porque é complicado. Ele acabou de chegar. É verdade, tá tendo... Às vezes nem passou, nem conhece Ele tá tendo, de verdade, todo o apoio, pelo que eu posso entender da sociedade, meu também, e todo mundo tá apoiando. Então, vamos torcer para que os vereadores, todo o legislativo, o executivo, toda a sociedade organizada... Olhem com carinho, Olhem com carinho para isso. Sim. E que seja cumprida o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Que já vai ser muita coisa, mas já vai mudar a vida de muita gente. E quem sabe a gente consegue aí melhorar os índices de mortalidade da nossa cidade também. Nossa, né? Eu acho que se falar que é pelo bem-estar das grávidas é pouco, que seja pela vida das nossas crianças, né, que nascem na nossa cidade. Eu acho que é por aí mesmo. O céu já tem estrela demais, né? Já tem estrela demais. Eu espero... Você tem mais algum recado, alguma coisa para falar para o pessoal da Tapetininga, ou para as mães, enfim,
Ou se elas quiserem contratar você, como é que faz? Ah, se quiser me contratar, Ela gente, tá no Face. não me contrata, porque minha agenda já tá fechada esse ano. Mas Mas, gente do céu, olha que nojo. Mas na minha rede social tem muito conteúdo pra você, que você pode baixar. Tem Mas material se ela gratuito. estiver planejando uma gravidez lá para daqui 6 meses, por que não pode entrar em contato com você agora? Porque Pra aqui em agendar você? Tapetininga não adianta, eu não posso entrar, não respeito a lei do acompanhante. Ela vai ter que parir sozinha. Então, na verdade, é isso, viu, gente? Tem essa pode, também, a não pode. ser que seja em caso de parto ou parto domiciliar, mas mesmo assim. Mais pra frente talvez. Mas enfim, que recado que eu poderia dar? Aproveite, né? Se você tá grávida, se você quer ser mãe, não existe só uma forma, né, de ser mãe, de viver essa experiência. Parto tá aí pra ser bom, né? Tem muita gente que é religiosa, eu não sou necessariamente rata, né, de igreja, mas eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus é tão bom, Deus é amor, em sua essência tão máxima, que não cabe dentro de mim a verdade da gente trazer uma alma, trazer uma pessoa para esse mundo através do sofrimento. Faz sentido mesmo. Sabe? Se Deus é amor e Ele ama a todos, como que Ele vai querer que você traga a vida baseada no sofrimento, no medo, na angústia, em maus tratos? Não tem porquê. Então, assim, não é uma realidade que precisa ser a sua. Não aceite, vai ser fácil? Não. Normalmente as melhores coisas na vida também não são. Mas o dia do seu parto pode ser bom. Não desista de você. E no que eu puder te ajudar, conte comigo. E é isso. Obrigada. Eu me empolgo, né? Nossa, mas é bom, é bom. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que foi Adorei. tão, eu espero que de verdade essa entrevista bombe também. Ela tá até gaguejando, tadinha, isso que minha mãe. Tá vendo? Se você começar a me seguir, você vai engravidar. Cris, cuidado. Você sabe que acontece bastante. Sabe que a mulher sempre tem a prerrogativa de querer engravidar em algum momento da vida. Mas eu sempre desejei engravidar, nunca sozinha. Eu sempre achei que eu, muito frágil emocionalmente, se eu engravidasse sozinha, eu não... Possivelmente eu ia segurar a onda, mas eu tinha muito medo. Então a gente quer ter um leão no lado. Eu nunca quis arriscar. Então, como eu encontrei o meu leão aos 41 anos de idade, ele já era vasectomizado. E já tinha 3 filhos, neto, e agora tem bisneto. Então, eu acho que quando é para ser mãe, as coisas acabam... Mesmo que eu não quisesse, quantas mulheres engravidam, nem sabe que tá grávida, vai saber que tá no 5º, 6º mês grávida. Sim, acontece. Então, de repente, não era para eu ser mãe mesmo, e Deus sabe o que faz. Pode ajudar várias mães agora, pensa bem. Você pode Pois ser Dinda. A Dinda eu já sou. Mas já pensou a galera falando, Cris, eu vi seu vídeo com a Doula e daí eu engravidei, meu parto foi incrível, obrigada. Eu vou mandar pra você. Ela vai falar, obrigada, se não fosse você. Sim. Eu agradeço você, e eu esqueci de pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos. Verdade. Você vai ter que editar, coloca no começo lá. Então. Edita, a gente faz assim, ó. Faz. Fala, oi pessoal, já curte aqui, comenta, indica, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai falar sobre parto e doula. Sou eu, no caso. É isso aí. É isso? Mas a gente está no final, só depois eu volto e ponho. E muito obrigada. Até a próxima. Beijo da doula, pessoal. Até mais. Obrigadão.